há um direcionamento do Espírito Santo para o que estamos vivendo. Talvez o que eu vá falar agora cedo pareça até mais do que vocês já ouviram, mas isso endossa ao meu coração que há um direcionamento do Espírito Santo para este tempo. Amém? Eu quero orar com os irmãos antes de compartilhar a palavra. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Teu altar, já estamos na Tua presença, louvamos o Teu nome, porque estamos aqui reunidos com liberdade. E é com liberdade que queremos deixar o Espírito Santo mover as nossas vidas, mover no nosso interior, trabalhar quem nós somos, para que nós possamos ser, Senhor, espelhos de Cristo, para que através das nossas vidas o Teu nome possa ser reconhecido como santo. Por isso, fala aos nossos corações, direciona, Senhor, o que o Senhor quer falar. Que não sejamos, Senhor, nós, nem os nossos conceitos, nem as nossas pressuposições, mas que seja a manifestação do Teu Espírito, aquilo que rege o nosso viver neste dia e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de conversar com os irmãos nesta manhã, de repartir com os irmãos uma palavra que está em Atos, capítulo 3. Então, se você puder abrir. Atos, capítulo 3, dos versos 1 a 10. Nós temos ouvido, nos últimos domingos, nos grupos, a respeito do nosso chamado, que o Senhor nos fez filhos, que somos servos. Isso tem sido semeado no nosso coração por conta de uma visão e um propósito específicos. Eu quero hoje trazer a você duas perspectivas de vida. Amém? Todos abriram? Então vamos lá. Dos versos 1 ao 10. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, e às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, ou coxo, talvez na sua versão, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Então ele estava lá sentado e direcionado a um público específico, né? Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. E depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele mesmo, o homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. E todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Amém. Glória a Deus. Aqui há a descrição de um milagre, da manifestação do Senhor na vida de um homem. Mas aqui não há só o relato de um milagre. Aqui nós vemos duas formas, dois modos de se viver. No verso 2, ele conta que existia lá um coxo de nascença, um aleijado. E ele era colocado todos os dias lá na porta do templo para pedir esmolas. Se ele era de nascença, né, tinha essa questão física, limitante de nascença, ele já estava acostumado a esta condição. Era uma condição limitante. E as pessoas que estavam ao seu redor, no seu convívio, elas conviviam com o mesmo modo de viver dele, tanto que elas ajudavam ele a viver naquele padrão. Ou seja, eu tenho uma condição limitante, eu tenho que ir à porta do templo, eu vou pedir esmolas, eu não tenho como chegar até a porta do templo, alguém com certeza me ajuda até chegar lá.
e me traz de volta todos os dias. Então, não só ele tinha uma condição limitante, como as pessoas ao seu redor conviviam com a condição limitante dele e endossavam essa condição limitante, ajudando ele a viver dessa forma. Eu não estou aqui criticando a opção de vida do homem. Às vezes era o único recurso que ele tinha naquele tempo para conseguir dinheiro. Certo? E não estou aqui também levantando questionamentos quanto a condições limitantes físicas. Porque nós temos isso no nosso convívio social aos montes. Certo? Mas havia uma condição limitante de modo de pensar na vida deste homem. Ele se condicionou a viver da forma como ele nasceu. Queridos, eu e você, todos nós, somos coxos de nascença, porque nascemos no pecado. E no pecado, muitos de nós, neste mundo, se acostumam a viver na mesma condição como nasceram. O pecado é uma condição limitante. Ela é tão limitante quanto a situação deste homem, que era coxo de nascença. E o mundo em que a gente vive, ele endossa essa condição limitante. Nós nascemos no pecado, muitos de nós vivem no pecado, como mundo, como nação, como pessoas. E a sociedade em que a gente vive, a cultura que nós temos, a forma de se organizar a vida, ela gira em torno de endossar esta condição limitante que o pecado traz. Se eu não tenho Cristo, é neste mundo em que eu estou submerso. E é uma condição limitante que muitos de nós nem percebem. A gente se acostuma a viver nesse modo de vida. Até que a gente seja apresentado a um novo modo de viver. Muitos de nós, até depois de conhecerem a Cristo, aceitam ainda muitas condições limitantes que o pecado impõe. O meu relacionamento de casamento não está bom, mas casamento é assim mesmo, essa porcaria. Não é este o plano de Deus para o seu casamento. Eu não tenho amigos, todos são falsos, todos me criticam, as pessoas não me apoiam. Não é este o padrão de relacionamentos que o Senhor quer para a sua vida. Eu tenho uma condição de saúde, me deram um diagnóstico, me deram um prognóstico, eu estou assim agora e eu vou morrer assim. Talvez eu morra disso. Será que é isso que o Senhor quer para a sua vida? Meu trabalho, meu Deus, meu chefe. Não tem jeito. Aí, às vezes, você mesmo endossa. Nasceu assim e vai morrer assim. Será que é esse o plano do Senhor para nós? Com certeza não era esse o plano do Senhor para aquele homem que era coxo de nascença. E não é esta a condição limitante que o Senhor quer nos estabelecer. Ele vivia uma visão limitada. Ele não sabia quais eram as possibilidades dele. Talvez nunca tenham apresentado possibilidades novas para ele. Quando eu não tenho uma vida aliançada com Cristo, eu vou ser regido pelo pecado. E eu vou viver como coxo de nascença, debaixo de uma visão limitada e debaixo de limitações de vida. Lá no verso 5, está escrito assim: o homem olhou atento, esperando receber. E aí agora eu vou completar a frase na minha versão aqui. Esperando receber o de sempre. Era alguma coisa para ele, mas ele estava esperando receber o de sempre. O que me derem, tá bom. A gente tem um péssimo ditado, e às vezes eu até uso, que é falar assim, é o que tem para hoje. Né? As pessoas se acostumam a falar, é o que tem para hoje, então tá bom. Deus, é isso que o Senhor quer para nós? É o que tem para hoje. Isso não é sinônimo de maná, preciso te avisar. Isso não é sinônimo de maná. A gente se acostuma a deixar rolar. Falar, é o que tem para hoje. Já é o que tem para hoje, então vamos nessa, né? Vou embarcar. Mas o que o Senhor tem para hoje não é o de sempre. Esse homem esperava receber o de sempre, só que o de sempre não sacia. O de sempre não sacia, senão ele saía daquela condição. O de sempre não sacia. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, talvez bem caricatos, mas eu vou extrapolar um pouco no meu exemplo para você entender onde eu quero chegar.
Imagina um rapaz ou uma moça, um adolescente ou jovem, ele está a fim de ficar com uma menina. Beleza, vou ficar. Não tem problema, né? Dá uns beijos. Mas logo dar uns beijos não é suficiente. Então, daqui a pouco ele vai avançar os sinais, até chegar onde ele acha que ele vai se saciar. Só que aí ele viu que, não, quero mais, só uma vez. E aí ele continua com essa menina, mas de repente perdeu a graça, porque ele quer se saciar. Perdeu a graça, então vou procurar outra. Então vou procurar outra, e com outra, depois de um tempo também, não foi suficiente para o que eu quero. Olha a visão limitada. E aí ele vai procurar outras. Logo, mais de uma não são suficientes. E talvez ele queira extrapolar limites para se saciar. E talvez daqui a pouco ele procure homens. E aí isso é uma bola de neve que não acaba. Porque ele nunca vai estar saciado. Porque ele está esperando o de sempre. Vou dar um exemplo menos pesado. No meio universitário, você vê muita gente querendo ser reconhecida pelo conhecimento que tem, que adquiriu, pelas descobertas, por estudar. Então, o cara, ele quer ser visto como bambambam, ele vai para a faculdade, ele vai ser o melhor na faculdade, ele vai se formar com louvor. Mas aquilo não é suficiente. E ele não se contenta em estar no mercado de trabalho e ser reconhecido, então ele vai estudar mais. Porque o cara tem sede de conhecimento. Então ele vai estudar, vai fazer a pós-graduação, vai fazer uma, vai fazer duas, não vai ser suficiente. Porque às vezes ele só quer ser reconhecido pelo conhecimento que ele tem. Então aí ele vai galgar um mestrado, vai correr atrás de um doutorado, um pós-doutorado, e muitos estudiosos, muitos, terminam o final da sua vida falando, caramba, não cheguei onde eu queria. Fiz, até deixei um legado, mas eu ainda não fui saciado. Não cheguei onde eu queria. Extrapola limites. Extrapola limites. E não chega aonde. Este homem ficava lá esperando diariamente receber o mesmo. E ele não ia ser saciado nunca. Porque o que ele precisava não era aquela condição de vida limitada. Não era. Se ele não tem uma perspectiva do que é possível se viver, ele não vai correr atrás de novas opções. Talvez este homem nunca tivesse sido apresentado a uma nova perspectiva. Ele vivia uma visão limitada e não tinha perspectiva de novas visões. Lá no verso 6, Pedro e João falam, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E é duro, né? Às vezes a gente quer moldar a palavra à nossa forma de pensar, ao nosso convívio. Então, quando eu era criança, eu pensava essa frase como assim, ai moço, eu não tenho dinheiro, mas eu vou te dar um pacote de bolacha. Ai, que coisa simplória, né? Senhor, me perdoe por interpretar assim um dia. E não é isso que ele estava fazendo. Ele falou, olha, cara, não tenho nada, mas eu vou te dar isso aqui. Não é isso. Estes homens, eles estavam munidos de poder, palavra, autoridade do Senhor. E ele falou, cara, eu não tenho o que você quer, mas eu tenho uma coisa muito melhor. O que eu tenho, eu te dou. Anda. Eles estavam munidos de muita coragem também. Você não sai falando isso para todo mundo, né? Eles falaram, o que eu tenho para te oferecer, eu vou dar. E o que eu tenho é muito melhor do que todo mundo pode te oferecer. Ninguém tem o que eu tenho, cara. E você vai ver a diferença. Ele deu para este homem uma perspectiva. E ele deu a visão original, materializada. O discurso. Nem dava, né? Talvez. Mas ele falou com atos, ele mostrou com atos, com atitudes, com a ação do Espírito Santo. Olha, o que eu tenho, eu te dou. O reino me foi dado, e agora eu estou dando ele para você. O que eu tenho, eu te dou. Anda. Uma visão materializada. Não espere receber de Deus
o que todos os outros podem te dar. E eu não estou falando de questões físicas e naturais somente, porque se a nossa vida se resumir às questões naturais, nós somos pobres e medíocres mesmo. Porque o que o Senhor tem para nos dar vai para além destas coisas. Vai para muito além. Não espere vir aqui aos domingos, buscar ao Senhor na sua casa, estar com a igreja em comunhão e receber de Deus o que o mundo pode te oferecer. É pouco. É medíocre. O que o Senhor tem para te oferecer é muito mais do que o mundo pode te dar. É muito mais do que um governante pode te dar. É muito mais do que o teu pensamento pode elaborar. Só que requer uma mudança de visão. E talvez esse homem não fosse acreditar se ele não visse com os próprios olhos as pernas dele se formarem novamente e ele levantar e andar. A mudança de visão, ela se materializa. Mas houve espaço para a mudança, porque este homem estava disposto a receber o que eles pudessem dar. Eu vou repetir, este homem estava disposto a receber o que eles pudessem dar. E ele nem fazia ideia do que era. Havia um coração disponível. Havia poder. Havia manifestação do Espírito. Havia autoridade. Havia coragem. E uma mudança se fez. E o que se segue é essa mudança de visão. Um posicionamento de vida diferente. A palavra nos conta que, segurando a mão do coxo, ajudaram ele a levantar. Eles não falaram para ele, levanta, anda e tchau. Eles foram o suporte daquele homem para que, num passo de fé, este homem pudesse se levantar e andar, coisa que ele não fez em nenhum dia da vida dele. Há uma mudança de posicionamento quando eu tenho uma visão diferente. E ela, normalmente, é uma ação oposta à ação que o mundo estabelece ao nosso redor. A visão do reino que esses homens tinham, ela é uma visão oposta, contrária, diferente da visão que o mundo pratica. E de onde vem essa visão diferente? Saber quem Cristo é faz com que eles recebam, de repente, esta visão diferente. Imagina o seguinte, muita gente usa óculos aqui, né? Tem gente que usa e não está com óculos que nem eu. Mas muita gente, é uma coisa trivial, né? Do dia a dia. Você está lá, você usa óculos, tudo bem. Aí um belo dia você vê que você não está enxergando bem de longe, está piorando a tua visão. Está ficando embaçada, teus olhos estão ficando ressecados. O que será que está acontecendo? Eu vou ter que ir no oftalmologista. Aí eu vou no oftalmologista, chego lá e falo, doutor, não estou enxergando, está pior demais, não consigo nem dirigir. Meu olho está ficando ressecado o dia inteiro, não sei o que está acontecendo, está me incomodando muito, eu preciso viver. Então o médico ele vai te colocar lá na cadeirinha, botar as lentes, testar as lentes em você, vai te examinar, talvez ele peça outros exames. Aí ele vai sentar lá na tua frente e vai falar, olha, aumentou 2 graus na sua miopia. Quem é míope sabe o dano que é o aumento do grau, né? Aumentou 2 graus a tua miopia, você vai ter que usar um colírio, senão isso não se resolve. Então o oftalmologista vai lá, ele faz a receita das lentes, faz a receita de um colírio, dá na tua mão e tchau. Volta aqui quando você estiver com óculos, né? Aquele papo todo, me vê daqui a 1 ano, sei lá. E aí você vai embora com as receitas na mão. Resolvido? Está sossegado o problema já? Resolveu o seu problema? Ter as receitas na mão resolve o teu problema? Não. Você tem que ir na ótica, fazer o óculos e vou começar a usar o óculos, óbvio. Aí sim é que você vai enxergar. Então, se você não consegue dirigir, se você não consegue ler, se você não consegue ver placas à distância, se você... Enfim, você não consegue nem enxergar a tua esposa assim, ou teu marido perto, é melhor fazer o óculos logo, né? Tem coisa que às vezes não quer ver, mas tem coisa que a gente precisa ver, né? Então, vamos fazer essa lente rápido.
Só depois que você está com as lentes, usando, é que você vai ver. E ainda tinha um colírio na prescrição, né? Então tem que usar direito. Então só saber quem Cristo é não faz diferença na sua vida, você me desculpa. É importante, óbvio. Mas se você se contenta em só saber quem Deus é, eu lamento, o mundo vai continuar a reger a sua vida como um coxo de nascença. Agora, se você optar por colocar as lentes e ajustar a visão, aí a coisa vai mudar. Pedro, João, os discípulos, todos eles viveram uma coisa muito parecida. Eles eram provavelmente homens que não eram importantes na sociedade deles, né? Assim, no conceito deles, homens muito importantes, eles se tornavam mestres da lei, sacerdotes, ou não sacerdotes, porque havia uma linhagem para isso, mas eles eram homens como referência, né? E estes homens, a Bíblia não cita eles como referências públicas. Eram homens comuns. E eles todos foram chamados. Eles eram coxos de nascença, como todos nós. Eles foram encontrados por Jesus. Eles foram atraídos por Jesus. Eles foram chamados. Eles conviveram com o dono da visão por 3 anos. Eles viram Jesus praticando a visão. Eles foram levados a praticar a visão junto com Jesus. E não foi só isso não, porque a vida não é fácil, galera. Né? Eles foram cutucados. Eles foram cutucados, eles foram confrontados, esses homens foram peneirados. A Bíblia usa esse termo para falar de Pedro, que ele foi peneirado. Jesus fala para Pedro, olha, eu vou deixar que você seja passado numa peneira. Tudo que é grosso, tudo que é sabugo, vai ficar. Só vai passar a essência. Eles passaram por um processo árduo. E ele não finalizou em 3 anos. Porque não é faculdade. Né? É um modo novo de vida. Depois que Jesus morreu, uma coisa muito legal aconteceu. Eu passava por esse texto batido assim, nunca tinha reparado. O Senhor começou a chamar minha atenção para esse texto há alguns dias. Volta umas páginas aí, você vai para Atos 1. Do verso 3 ao verso 5. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E aí lá no verso 8 ele fala: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eles conviveram com o dono de uma visão. Eles viram a visão sendo implementada. Eles foram trabalhados para que essa visão pudesse ser vivida por eles. Por 40 dias eles passaram por um belo do intensivão, com Jesus ressurreto, falando a eles sobre o reino. Eu não sei. Sim, hoje talvez alguém até me responda um sim. Mas por acaso algum dia você já desejou intensamente passar 40 dias com o Bolsonaro para saber a respeito do Brasil? Um bolsonarista roxo talvez falaria assim, né? Que hoje a gente encontra por aí. Mas
Você já parou para pensar nisso? Desejo arduamente que eu possa passar 40 dias com o presidente da República, aprendendo sobre o reino, ou sobre o governo. Não. Estes homens tiveram o privilégio de passar 40 dias aprendendo sobre o reino. Quem é que tem que ter domínio sobre o governo? Sobre o que é o governo? Sobre o que é uma nação? Normalmente não é um governante? E é mais ou menos a isso que nós somos chamados. A sermos parte de um governo. A sermos embaixadores. Sabe o que é um embaixador? Eu fui procurar na internet qual era a função de um embaixador, né? Qual que era a característica de um embaixador. Ele é um funcionário diplomático do mais alto nível que tem. E ele é designado pela maior autoridade do governo para representar aquela nação com plenos poderes. Plenos poderes. Estes homens, por 40 dias, receberam a visão do reino para serem embaixadores, representantes do mais alto nível. Eu não estou falando soberba aqui não, tá? Ninguém é melhor que ninguém. Mas foram chamados a serem embaixadores, homens do mais alto nível, designados pela maior autoridade que existe, com plenos poderes. Ele fala que receberão poder quando eu descer sobre vocês o Espírito Santo. Querido, me converti, sentei na cadeira e aqui fiquei. Não, o Senhor anseia que você seja um funcionário do mais alto nível, designado para representar o reino com poderes, com Você consegue compreender a dimensão disso? Você consegue compreender? Eu tenho desejado diante de Deus compreender a dimensão disso. Porque a minha mente limitada, ela não alcança, mas deseja. Como a palavra diz, com mente e coração. Eu tenho desejado isso para a minha vida. E com mente e coração, eu tenho orado isso por essa igreja. Porque o Senhor anseia isso. Meu pai falou, domingo passado, que ele sabe que o Senhor tem algo para nós, para além dessas paredes. E que não é para a rua, para a cidade, para o estado. É para alcançar nações. É para alcançar nações. O que aconteceu depois desse episódio todo, lá de Atos 3? As pessoas começaram a fazer um alvoroço, porque viram o milagre. E aquilo começou a fazer uma movimentação no meio que incomodou demais os sacerdotes e os mestres da lei. E aí eles chamaram Pedro e João e tentaram reter Pedro e João para tentar abafar, né? Tirar aquilo de foco. E eles discutiram e não tiveram meios nem argumentos para reter a vida deles, prendê-los ou fazer qualquer coisa. Então tiveram que soltar Pedro e João. E aí lá em Atos 4, 29, depois você pode ler a história se você quiser. Mas lá em Atos 4, 29, eu gostaria que você abrisse esse texto comigo. É importante que você olhe isso. Eles foram ameaçados para que eles tentassem, para tentar calá-los, né? Para eles ficarem quietos, pararem de fazer o que estavam fazendo. Eles foram ameaçados. E quando eles voltaram, junto aos cristãos que estavam com eles, eles contaram tudo o que aconteceu, né? E aí, o que eles fizeram? Morreram de medo de Herodes? Morreram de medo dos sacerdotes? Não. Eles simplesmente se ajuntaram e oraram. No verso 27, eu vou voltar só um pouquinho, tá? 4, 27.
De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Ele fala aqui do sacrifício, né, da morte de cruz. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E depois de orarem, tremeu o lugar. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Queridos, o Senhor abalou as estruturas físicas daquele lugar com a visitação do Espírito Santo. Porque há poder. É poder dispensado. Eu quero que você saia aqui com uma consciência muito séria. Você foi chamado a ser embaixador, representante de alto nível. Eu vou repetir. Munido de plenos poderes para representar o reino. Se a visão do reino não é acolhida, não é possível. Esse processo não vai acontecer. Nós precisamos abrir os nossos corações para acolher a visão do reino. Em 1 Coríntios 2, Paulo fala aos cristãos: e foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria. A mensagem de Paulo não era composta de palavras de sabedoria, mas consistiram da demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. A nossa fé, ela tem que estar alicerçada na palavra e no poder. Não é na palavra de homens, não é na sabedoria humana. Não é naquilo que eu tenho como conceito criado. E, querido, se você criou conceitos, tudo bem, é natural. A gente cria ideias, conceitos, entendimentos a respeito de tudo. Mas quando se trata do reino de Deus, os teus conceitos têm que cair por terra. E o que está na palavra é o que deve guiar, reger, nortear a sua vida. E o Espírito Santo. E é interessante porque às vezes a gente fala que a gente não, né, como é que compreender essas coisas? Ainda em Coríntios 2, Paulo fala, no versículo 9 em diante: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, nenhum ouvido ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Pô, se nenhuma mente imaginou, como é que se faz? Aí ele continua: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Agradou ao Senhor revelar a nós os pensamentos dele. Não são coisas humanas. Não são coisas humanas. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, senão o espírito do próprio homem? De fato. Mas, da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, se nós temos o Espírito, nós estamos aptos. Temos a condição, não é uma questão de capacidade. A nós pode ser revelado os pensamentos de Deus. Não é uma capacidade sua, não é por mérito teu, não é por uma questão que, nossa, Deus deu luz em você. Não, é porque Ele colocou o Espírito dele em você, que hoje você pode conhecer os pensamentos de Deus. Querido, nós fomos chamados a deixar de sermos coxos de nascença, para sermos embaixadores com uma visão do reino. Você foi chamado para sair de uma situação de coxo para uma situação de restaurado.
Você foi chamado para sair de uma perspectiva limitada, para ter a visão do reino, uma visão ampliada, segura, verdadeira, de futuro, de vida. Você saiu de receber o de sempre para receber a água da vida. Aquela que nunca mais a gente vai ter sede. Você saiu de um lugar de estagnação, de águas paradas. O Senhor tem falado isso ao meu coração. Nós saímos de um lugar de águas paradas para um lugar de águas correntes, torrenciais. Não se contente com menos do que isso diante de Deus. Não numa postura de cobrança, mas numa postura de entrega. Você abriu mão de prata e ouro para receber o Espírito da verdade e do poder. O Paulo falou sobre novidade de vida. A gente não pode limitar o conceito. Então eu quero te estimular a acolher a visão, se você ainda não fez isso. E aí quando eu falo de estimular você a acolher a visão, é fechar a porta do teu quarto, dobrar o teu joelho e colocar diante de Deus com voz alta. Fala, Senhor, eu acolho a tua visão. Gera espaço no meu interior para acolher a tua visão. Abre espaço dentro do meu coração. Alarga a tenda. Reorganiza o que há aqui dentro para acolher uma nova visão. Para mudar. Mudar é uma palavra difícil para alguns. Quem me conhece sabe que eu não gosto tanto de mudança. Mas as mudanças que o Senhor estabelece na nossa vida, querido. Mateus 13 fala sobre o reino de Deus. Ele é comparado a um tesouro que está enterrado num terreno, né? E um homem, ele encontra esse tesouro. Aí ele enterra o tesouro de novo. Ele vai, ele vende tudo o que ele tem. Então, ele não é um cara que desprovido de posses. Ele vendeu tudo o que ele tinha. Voltou, comprou o terreno para ter o tesouro que estava no terreno. Processo de mudança. Eu tenho que abrir mão de tudo o que eu tenho. E parece que vai doer, né? Ai, vou ter que abrir mão de tudo. Às vezes até dói. Mas esse cara que comprou esse terreno com o tesouro escondido, ele entendeu que o custo de abrir mão de tudo era infinitamente menor do que o benefício de ter aquele tesouro. Infinitamente menor, gente. É só pôr na balança. O peso de abandonar é muito menor do que aquilo que vai vir com uma nova visão. Então eu quero te estimular a fazer isso, a praticar isso no seu tempo de oração. A orar a palavra. Porque quando você ora a palavra, você acolhe o que a palavra está dizendo sobre você, sobre a sua vida, sobre a igreja. Isso é acolher a visão. Se deixar transformar por ela. Ah, eu já falei várias vezes, Senhor, eu quero o que o Senhor tem para mim, eu quero o que o Senhor quer para mim, eu quero os seus pensamentos para mim. Então, abra esse espaço, se deixe transformar. Há lugares obscuros dentro de nós que o Espírito Santo precisa iluminar. Porque Ele quer ocupar esses lugares. E Ele não vem devastando o espaço, você cede. A não ser que você fale, Senhor, vem, devasta, leva tudo embora. Ele vai fazer esse movimento. É assustador, mas é surpreendente. Eu quero estimular a praticar a visão. O que a palavra diz que eu devo fazer? Eu tenho que mudar minha conduta de vida, meu modo de pensar, os meus conceitos. Isso é praticar a visão. Sabe por quê? Porque só aí é que a gente vai ser capaz de Só aí que a gente vai ser capaz de multiplicar a visão. Entendem? Isso é um processo que vai acontecer diariamente, se você deixar. O acolher, o ser transformado, porque a gente não é transformado hoje, pumba, acabou, né? Uma varinha de condão, que nem minha filha fala. É um processo de transformação diária. Mas quando a gente deixa o processo rolar,
a gente consegue multiplicar a visão. Que foi o que aconteceu com esses homens. Quando eles oraram, o Espírito Santo veio. E a palavra diz que eles passaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Amém? Eu quero pedir que você feche os seus olhos. Se você precisa orar isso nessa hora, use este momento. Se você não está preparado para orar isso essa hora, coloque o seu coração diante de Deus. O Espírito Santo te ama. Ele anseia trabalhar a nossa vida. Querido Deus, nós colocamos as nossas vidas diante do Teu altar. E rogamos ao Senhor, Pai, para que sejamos, Senhor, atentos ao Teu falar. Que não venhamos a nos contentar com apenas ouvir falar do Senhor, mas de caminhar contigo, de viver contigo um novo viver. Queremos, Senhor, acolher a visão. Temos sido chamados, encorajados a viver como filhos, encorajados a sermos servos, rendidos ao Senhor. Que possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, acolher a visão que o Senhor tem para as nossas vidas, acolher a visão que o Senhor tem para esta obra, acolher a visão que o Senhor tem para o reino, para que sejamos embaixadores teus. Vem transformar as nossas vidas, transformar os lugares escuros, gerar espaço no nosso interior a cada dia para que sejamos mais teus e menos de nós mesmos. A praticar a visão, a praticar a palavra diariamente. Deixar, Senhor, que a novidade de vida que está na palavra seja realidade materializada nas nossas vidas. Usa-nos, Senhor, como ferramentas nas tuas mãos, para que desse modo possamos multiplicar a visão, expandir o reino, corajosamente, pautados na palavra e no poder do Espírito Santo, Deus. Nós dispomos as nossas vidas nesta manhã. Há uma decisão a ser tomada. Que haja nos nossos corações disposição para decidir e dar um primeiro passo. Porque o Senhor é quem pode nos encaminhar neste processo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ezequiel 36, ele dá, não só 36, durante todo o livro de Ezequiel, ele profetiza a Israel. Restauração. Parte do livro de Ezequiel profetiza a restauração do povo. E há um propósito para toda essa restauração. É que as nações saibam que Deus é o Senhor. Você foi chamado, escolhido, separado, restaurado com o propósito único de proclamar às nações quem é o Senhor, que Ele é o Senhor. Amém?